Hoje eu vou fazer um vídeo aqui a respeito de um artigo que gerou uma certa polêmica via WhatsApp. É o artigo 302 do Código de Trânsito e a alteração prevista na Lei 13.546 de 2017, que foi assinada em 19 de novembro. Eu recebi via WhatsApp um áudio acompanhado dessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Se a gente fizer a leitura da parte que está destacada, isso daí está no original dessa imagem, refere-se ao artigo 302, parágrafo 3º, que é o que foi incluído pela Lei 13.546, e ele diz o seguinte, parágrafo 3º, se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena é de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Aí vem esse NR entre parênteses aí, que significa nova redação. Muito bem, o áudio, falando especificamente dele, eu não creio que haja alguma distorção ou alteração ou erro mesmo da pessoa que gravou. Entretanto, me parece ser um áudio que não está completo, faltando uma introdução, porque o áudio já começa com uma pessoa já falando a respeito de cumprimento de pena e sem fazer uma explicação sobre o contexto daquilo ali. Então eu acho que o contexto do áudio foi retirado, a parte anterior, e creio que o objetivo disso é colocar um certo temor nas pessoas que insistem em dirigir sob influência de álcool ou outro tipo de substância que afete a percepção. Então, a minha crítica aqui não é contra a pessoa que gravou o áudio. O áudio está correto, as informações estão lá, estão corretas. Só que alguém deve ter tirado a parte inicial do áudio e mudou o contexto do que foi dito lá. Aparentemente foi um policial militar que gravou esse áudio. E outra pessoa deve ter feito essa alteração aí para tirar o áudio de contexto. Na realidade, esse parágrafo ele não se aplica ao simples fato do condutor dirigir sob influência de álcool. O parágrafo ele é uma explicação do caput do artigo, quer dizer, é o que vem depois, artigo 320, que tem esses vários pontinhos, isso continua com a redação que existe atualmente na legislação. Então, para se entender o que significa o parágrafo 3º, é necessário que se veja do que o artigo fala. Essa aqui é a redação original do artigo 302, que é o que saiu junto com o Código de Trânsito quando da publicação dele. Então, o artigo 302 ele fala sobre praticar, aliás, isso está dentro do tópico de crimes de trânsito, né? Então ele fala, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele gera a pena que está lá de detenção 2 a 4 anos, suspensão, proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A redação original não tinha outros parágrafos, só tinha um parágrafo único, e ele esclarece no parágrafo único que no homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o agente, no caso a pessoa que estiver conduzindo, né? E aí vem os incisos dizendo quando ocorre a causa de aumento de pena, que é do 1/3 até a metade. Então, se é de 2 a 4 anos, vai aumentar 1/3 da pena base. Tá? Note-se que nesses incisos, originalmente, não havia a previsão para aumento de pena no caso de dirigir sob influência de álcool. Então, esse parágrafo único ele foi revogado e reescrito com uma outra legislação que veio posteriormente, que é a Lei 12.971 de 2014. Então ela transformou o parágrafo único num parágrafo primeiro, fazendo alterações na redação, e inclusive a gente vê que foi incluído aqui o inciso 5º,
que fala se estiver, né, sob influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos. Esse daqui já foi incluído pela Lei 11.275 de 2006. Aí houve essa alteração aqui. Posteriormente, ele foi revogado pela Lei 11.705 de 2008. Depois vem a Lei de 2014 e fez essas alterações aqui. Então virou essa salada aqui que vocês estão vendo, mas isso aqui não importa para o entendimento não, tá? O parágrafo 2º, que foi introduzido pela Lei 11.971, foi revogado depois pela 13.281. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então teve essas alterações e tirou daqui, pôs para ali, ficou remendando o artigo e ficou tudo dessa forma, como vocês estão vendo aqui, uma miscelânea para poder se entender, e cada uma dessas leis tem uma vigência específica, porque para se tratar de crime, ela não vai ter normalmente se coloca a vigência algum tempo depois. Então coloca 90 dias, 120 dias, 180 dias, e esse período é chamado de vacatium legis. É o período em que a lei foi publicada, mas ela ainda não está valendo, ela não está em vigência. Ela só passa a ter vigência após iniciar a vigência desse artigo, dessa nova lei que vai alterar, incluir o artigo, o parágrafo 3º, a redação vai ficar assim: artigo 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, e aí vem a pena. Aí o parágrafo 3º estabelece o seguinte, que se o agente que praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor, né, estiver sob a influência de álcool ou de outra substância, aí sim vai se aplicar essa pena de reclusão de 5 a 8 anos, suspensão, proibição do direito de se obter permissão, habilitação de dirigir veículo automotor. Aí entra a questão do áudio. O áudio comenta essa alteração a partir do início da vigência, que é, salvo engano, 120 dias, e aí sim vai acontecer tudo aquilo que é falado no áudio, que o início do cumprimento da pena é em regime fechado, porque a pena mínima é de 5 anos, né, seria regime semiaberto ou aberto, conforme a situação, caso fosse menos de 4. Mas como a pena aqui é de 5, então a pena mínima é de 5 a 8, então já começa no regime fechado. Então quer dizer, tudo aquilo que se fala no áudio, ele refere-se à prática de homicídio. Então somente se praticar o homicídio é que vai acontecer essa aplicação desse artigo aqui, tá bem? Então é isso aí, eu espero ter esclarecido essa dúvida aí na interpretação do artigo, tá? É claro que quem fez isso tinha a melhor das intenções, ou seja, procurar agravar mais a penalidade, né? Fazer com que as pessoas achem que se estiverem dirigindo embriagadas, elas automaticamente serão presas, e uma vez constatado isso, seria uma prisão em flagrante, né? Porque diante ali da situação acontecendo, mas na realidade não é isso não, isso aí é só para o caso da prática do homicídio culposo, tá? É óbvio que mesmo a pena não sendo tão grave quanto a do homicídio culposo, o simples fato de dirigir sob efeito de álcool, qualquer quantidade, já é considerado infração de trânsito, dependendo da concentração de álcool, se ela estiver acima de um determinado limite, já acontece o crime de trânsito. Então, de qualquer forma, é uma multa pesada e é uma falta de responsabilidade, né? Ver que a questão de dirigir sob efeito de álcool pode causar um acidente, causar uma morte e tudo mais. Independentemente da penalidade, hoje nós precisamos ter a consciência de que não é uma boa dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outro tipo de substância que cause alteração no estado de consciência. A pessoa pode não conseguir evitar um acidente que seria facilmente evitado caso ela não tivesse sob efeitos. Mas de qualquer forma, não é só porque a pessoa às vezes fala que pertinho, etc e tal, porque se ela for baterem no carro dela e ela estiver completamente certa, não fez nada errado, ainda assim ela vai sofrer todas as consequências, vai ser considerado como se a culpa fosse dela pelo fato dessa pessoa estar sob efeito de álcool. Então a questão não é
se pensar, eu não vou causar um acidente, eu sei meu limite, etc. A questão é que se você também se envolver sem que não seja sua culpa por uma outra pessoa, que não esteja sob influência de álcool, a responsabilidade acaba sendo daquele que cometeu essa infração aí. Então a gente precisa ter consciência, ainda mais nas estradas, que é onde acontecem maiores problemas, né? Então esses feriados aí prolongados, que o pessoal gosta de tomar cerveja, etc. Ou você sai com uma pessoa que não bebe, não faz questão de beber, ou então se beber fica em casa mesmo, que é para própria segurança e segurança de terceiros. Bacana? Espero que vocês tenham gostado do esclarecimento. Qualquer coisa podem colocar aí nos comentários, estou à disposição. Bacana? Valeu, pessoal, obrigado.